Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Culturação. E hoje nós estamos aqui com o Celso para o Box. Seja muito bem-vindo, Celso. Eu que agradeço, né, o convite de vocês. Estamos aí para responder algumas perguntas. Muito obrigada por ter aceito mais uma vez. E o Celso, né, é artista plástico. Aliás, não só artista plástico, né? Você é multiartista, né? Tem várias nuances aí no teu processo artístico, né? E vamos falar sobre cada uma delas, pelo menos um pouquinho. Queria já começar perguntando como que você começou na arte, como que você iniciou, qual que foi teu primeiro contato com a arte, assim, que te trouxe para esse mundo? Eu sempre que eu conto algumas histórias, né, eu comento. Eu nasci no bairro do Olarias, no meio de... Aconteceu muita coisa ali. Nós tínhamos a Senai, atrás ali do grupo do Olarias, onde é a APADEV. Então a gente ia, tempo de criança, a gente ia ali trabalhar com barro, com madeira. Isso foi despertando. Também a gente tinha as escolas de samba, nós tínhamos Sidney Mariano, tinha alguns outros artistas, seu Newton Viana, que eram artistas. A gente, é artista, então a gente ia lá e a gente via eles pintando, e isso aí foi despertando quase todos os segmentos de arte. E eu tive o privilégio de fazer a minha pré-escola no Instituto Dom Pedro II, aonde a diretora era a senhora Isaura Maia Volochati, e ela foi precursora aqui no Brasil do método Montessori, onde a gente estudava fazendo teatrinho, fazendo brincadeiras e desenhando. E eu gostava muito disso. A minha mãe lidava com costura, ela ajudava a fazer uns bonequinhos, então eu fazia os bonequinhos para minhas mãos e contava as historinhas dos índios. Eu nunca esqueço da historinha da cigarra e a formiga, que eu fui apresentada, e as professoras fizeram eu apresentar, acho que eram 5 salas que tinha na escola, e eu tive que apresentar em todas as escolas para todos os alunos. Isso foi Isso, em que período da tua vida? isso foi quando eu tinha acho que 5, 6 anos, mais ou menos. Era pré-escola, era pré-escola. Daí depois foi a única escola particular que eu frequentei. Daí acabei indo para o grupo escolar de José Elias da Rocha, em Olarias, Sim. depois para o Regente Feijó, mas sempre envolvido, né, com alguns eventos assim que a gente gostava. Depois tive algumas passagens com o pessoal de teatro aqui em Ponta Grossa. O meu irmão mais velho era envolvido com um grupo aqui de Ponta Grossa que gostava de teatro, gostava de música. Então eu era aquele irmão mais novo que sempre estava atrás do mais velho nessas folias. Então participei do primeiro Fenata, primeiro FUC, e eu já gostava de fazer algumas. Eu sempre fui aquele. Eu era meio antenado já na época, então a gente foi fazer uma peça. Acho que era o Ari Fontoura que estava na primeira fila como jurado lá na universidade, e eu acabei usando para fazer fumaça um extintor de incêndio, e aquela poeira foi tudo, nossa, virou o povo queria me matar daí, porque falaram, não, vocês têm que testar antes, não sei o quê. Então são episódios assim que aconteceram, e eu sempre tive envolvido em artes, em teatro, em música, em balé. Então E como foi a tua experiência com balé? Balé é algo ainda, para os homens, ainda, né? Apesar do balé ter começado com os homens, ter sido proibido para as mulheres desde o início, mas hoje há um preconceito. Como que foi a tua experiência? eu comecei porque eu fazia educação física, universidade, e a escola de balé da Ema Santana, e precisava de homens para compor os pares. E daí eles convidaram. E eu e mais 4 amigos do curso, a gente foi lá. Nós ficamos um ano ensaiando e vestindo aquela roupa. Qual que era o espetáculo? Eu não lembro o nome do espetáculo, mas foi um espetáculo que depois era até para viajar para fora, que ela fazia umas turnê, mas não deu certo porque ela acabou ficando meio doente e foi cancelado. Então eu não tive esse privilégio de participar dos grandes espetáculos dela, como outras pessoas aqui da cidade sempre comentam, mas eu participei, né? E depois participei também do balé da La Ballerina. Na La Ballerina eu cheguei a fazer o Quebra-Nozes. Eu era o dono do castelo, né, do Quebra-Nozes. Eu assisti o Quebra-Nozes, foi muito... Eu era o par da tia Rose, que era a tia Rose e a tia Ira, que eram as proprietárias da La Ballerina, e eu tive o privilégio de ser o marido. Ela era a proprietária do castelo e eu era o proprietário. Então, nossa, foi muito divertido. Depois participei de mais 2 espetáculos, e depois acabei sendo, acho que durante uns 5, 6 anos, convidado para participar como jurado do estúdio coreográfico.
Então a gente até brincava todo ano que se encontrava lá, era uma festa, a gente dizia que a gente ia se aposentar lá, porque era uma festa com os amigos de se encontrar lá, as pessoas. E muito divertido, né? Esse segmento cultural que a gente participou são histórias de vida, né? Exatamente. E Celso, e na parte das artes visuais, que foi onde você desenvolveu mais, que você acabou trabalhando também, né? Principalmente na parte de artes plásticas. Como que é a tua experiência, a tua vivência, teus estudos, pesquisa nessa área? Como que tem sido? Esse ano eu estou completando, eu estou usando assim como data, um evento que eu participei na TV Esplanada, que era ao vivo no estúdio, onde é a TV Globo hoje, onde o Sidney Mariano dava algumas aulas de desenho, e aquilo despertou essa vontade de desenhar, de pintar, e ali que eu comecei. Então, isso foi em 1975, mais ou menos. Então, eu conto a partir dessa data, por isso que esse ano estão completando 50 anos de arte. Mas se for ver, que nem eu falei, desde criança eu sempre tive envolvido. Não é todo mundo que, né, tem um... E depois eu acabei indo estudar em Curitiba, fiz faculdade de arquitetura e urbanismo, não cheguei a me formar, e sempre tive envolvido com os artistas, em vernissagens, visitando exposições. Depois acabei voltando para Ponta Grossa, fiquei 19 anos em Curitiba, voltei para Ponta Grossa e eu achei que dava para... Resolvi voltar novamente a me dedicar só a esse segmento de artes. Em Curitiba eu era empresário, eu tinha um padrão de vida assim bem legal, mas chegou uma hora assim que eu resolvi, não, vou largar tudo, vou voltar para a minha cidade, ficar mais perto lá. Curitiba estava muita violência, eu estava meio com fobia de cidade grande naquela época que o clima não estava muito bom em Curitiba. Daí acabei voltando para cá, daí participei de um fórum de cultura que a gente organizou em Ponta Grossa, que era do governo do estado, eu organizei em Ponta Grossa, e a reivindicação dos artistas é que queriam um espaço para mostrar os trabalhos que quase não tinha em Ponta Grossa. Daí eu conversei, esse evento aconteceu na Câmara Municipal, daí eu conversei com os políticos na época, o presidente da Câmara, o Jefferson Tramontim, e falei, vamos montar aqui no hall de entrada um espaço cultural, que em Curitiba já tinha na Assembleia, já tinha na Câmara de Curitiba. E ele gostou da ideia, a gente montou, primeiro foram nos corredores. Depois, quando o vereador Delmar Pimentel assumiu, eles fizeram uma reforma e daí criaram o espaço cultural no hall de entrada, com painéis, com iluminação, e daí foi feita a inauguração. Isso em 2022. E daí eu fiquei mais de 20 anos como curador, organizando exposições todo mês, sem salário, sem nada, só como por gostar. Só pelo amor à arte. E abriu muitas portas, porque como eu digo, era importante eu chegar nos lugares e dizer, não, eu sou o curador do espaço cultural da Câmara Municipal de Ponta Grossa. Então isso para mim abriu portas, conheci muitos artistas, muitos críticos de arte. Depois acabei fazendo um grande projeto em Ponta Grossa, com patrocínio de uma empresa aqui de Ponta Grossa. Eu fiquei mais de 9 anos fazendo esses 2 projetos. Um era um salão de artes e o outro era Descobrindo Novos Talentos, onde eu trabalhava com crianças da rede municipal. Então foram projetos assim maravilhosos que despertou. Ponta Grossa virou uma referência no circuito das artes nacional. Só que depois, como tudo começa, um dia acabou e até hoje a gente está tentando fazer o que a gente pode, divulgando, né? Sim. E estamos aí. Depois participei de algumas exposições internacionais, ganhei alguns prêmios. Você expôs no Louvre, né? Foi um marco na minha história. O Salão Nacional de Belas Artes, que acontece no Museu do Louvre, ele é o salão mais antigo do mundo, foi criado por Jean-Jacques Rousseau, Camille Claudel e outros grandes artistas da época. E ele não é divulgado assim, não existe um edital, porque são milhões de inscrições. Então, ele acontece por indicações. Os artistas e os curadores que já participaram, eles indicam outros artistas. Isso não quer dizer que o artista que eu indicar vai participar. Eles ficam 1 ano pesquisando o trabalho desse artista, se eles chegam à conclusão, os curadores, né? Se eles chegam à conclusão que esse artista tem um trabalho relevante, eles convidam. Daí eles passam as regras, existe uma taxa de curadoria e daí você participa. A taxa de curadoria é toda a estrutura, né? Eles recebem a tua obra a partir do momento que entra na França,
ela entra lá já com seguro, depois ela é montada no Salão do Louvre. O Salão do Louvre a gente recebe um catálogo, que é um livro, são mais de 490 artistas de diversos países, a maior parte dos países do mundo. E esse catálogo tem o trabalho de todos os artistas e no final tem a pessoa que fica como a minha representante lá na França. Então hoje tem um escritório de arte que me representa e tem coquetel, são 3 noites de vernissage, cada noite com 7.000 convidados. Então nossa, eu chorava que nem criança, porque você sair de um bairro de Olarias, que é de uma família mais simples como a minha, e de repente você se dedicar a estudar e fazer o trabalho, é que nem eu sempre digo, foi resultado de muito trabalho. E a pessoa que me indicou foi o Celito Medeiros, que era um artista de Curitiba que já tinha participado. Eu não conhecia ele. Depois que eu fiquei sabendo que a gente ficou amigo, ele é o meu padrinho, porque ele me indicou lá para o Salão do Louvre. E ele falou que ele me indicou porque ele acompanhava o meu trabalho pelas redes sociais. Então ele dizia, poxa, esse cara faz um trabalho legal, ele gostava do meu trabalho. E eu levei muita sorte, né? Fiquei muito feliz e isso abriu muitas portas, que daí fui convidado para outras exposições, né? Virou uma referência, né? Fico imaginando mesmo. Em que ano foi isso? Já fazem 14 anos já. 14 anos. Que bacana, né? Com certeza é uma experiência incrível. Fico imaginando quantos artistas não sonham, né, com uma possibilidade dessa. E na época eu consegui mandar um portfólio, uma documentação, que todos os eventos que eu fazia em Ponta Grossa, eu procurava fazer material gráfico. Eu sempre procurei registrar todo o trabalho que eu fazia, para ter registrado a nossa história. E eu peguei todo esse trabalho, quando eu mandei para o Salão do Louvre, que eu precisava mandar o portfólio, eu mandei uma pasta com o meu trabalho como artista visual, uma pasta como curador dos eventos que eu fazia e uma outra pasta com todo esse material gráfico. E depois eu fiquei sabendo, através da curadora que ficou a responsável pelo meu trabalho, que disse que quando eles espalharam o meu material na mesa, disse que todo mundo ficou assim, quem que é esse artista que mora lá em Ponta Grossa e faz todo esse trabalho? E daí eu fui indicado para receber uma medalha de prata da Academia de Ciências, Letras e Artes da França, que eu voltei lá dali 6 meses. Essa medalha foi entregue pelo presidente Sarkozy, na época, foi num dos palácios lá, do Palácio Dauphine. Então são referências que foram acontecendo, sabe? Eu sempre brigo que eu tive muita sorte, sabe? Assim, de estar na hora certa, no lugar certo, ter amigos certos e muita dedicação também. Até hoje eu não paro de fazer curso, se me convida para eventos eu estou participando. Eu acho assim, o artista não tem que se achar o melhor do mundo. Eu acho que se me convida uma exposição para fazer ali no meio da praça, para mostrar meu trabalho, se eu tenho a possibilidade eu vou lá, porque eu quero mostrar o meu trabalho. Daí tem muita gente que pergunta também, você ganha dinheiro com isso? Digo, muitas vezes eu não ganho dinheiro, mas abre portas. Às vezes, através de um pequeno exemplo, de um pequeno projeto, de um pequeno convite simples, você é convidado e você é convidado para um grande evento, né? Então, isso eu sempre digo, não perca as oportunidades. Que bacana. E dentro dessa experiência que você tem tido, você também trabalhou na secretaria, um tempo na Secretaria de Cultura, né? Eu trabalhei na Fundação Cultural no tempo do prefeito Péricles, né, com a secretária Ana Maria, e depois na gestão do Vosgrau com a secretária de Cultura, daí já era secretaria de Cultura, a Elizabeth Schmidt, que hoje é a atual prefeita. E daí foi criado o assessor do Departamento de Artes Visuais, que era o meu cargo, e eu era responsável, junto com a chefe do departamento, por organizar exposições, salões e eu sempre digo, a vantagem de você ter cargo comissionados, de ter essas pessoas, é que a gente entra lá com vontade de fazer. Então eu criei festival de inverno, mostra de Natal, fazia exposição em vários lugares, então, e exposição do trabalho dos artistas. Eu sempre gostei de deixar bem claro que eu acho assim, é uma Secretaria de Cultura, ela tem que trabalhar com a cultura e investir nos artistas da cidade. Eu acho que o trabalho de ação social, para trabalhar com CRAS, esses projetos assim, existe uma Secretaria de Ação Social que tem funcionários e dinheiro para isso.
e tem uma Secretaria de Educação que trabalha com Arte Educar, que também tem as pessoas responsáveis para isso. Então, sempre que eu pude dedicar os meus projetos eram voltados para os artistas e para a classe cultural, para a classe de artistas. Eu acho que essa é uma das confusões que acaba acontecendo em Ponta Grossa, e daí os eventos acabam ficando meio misturados e o dinheiro da cultura vai tudo para projetos que poderia ser investido mais na classe cultural e nos artistas, né, que estão aí querendo mostrar o trabalho em todos os segmentos, né? Interessante essa tua visão, eu tinha pensado dessa forma ainda. Eu até ia perguntar isso, qual que era para você hoje, assim, você que passou pela secretaria, trabalhou ali como funcionário, e você comparar a tua visão também de fora, daí, enquanto artista, que daí também precisa da secretaria. Como que é isso para você, assim, esse comparativo de estar lá dentro, poder agir, e de repente, daí estar fora e ter que só esperar as ações que... Eu brigo muito quando as pessoas dizem assim, não, o artista tem que se virar, andar com as próprias pernas. Eu digo, não, então fecha a Secretaria de Cultura, para que ela existe? Ela existe para me ajudar. Então, se eu não tenho um computador, se eu não sei fazer uma exposição, ela tem que estar lá para me dar toda essa estrutura. Por exemplo, antigamente nós tínhamos grupos de teatro que era referência em Ponta Grossa. Nós tínhamos grupos de folclore que era referência em Ponta Grossa, e não só em Ponta Grossa, como no Paraná todo. Nós tínhamos festivais de música nos bairros, que acontecia no palco das igrejas, nos colégios. Então, acontecia aqueles festivais e movimentava a cidade inteira. E isso desperta a classe cultural, a classe artística. A gente tinha salões de arte que acontecia na cidade, que movimentava, tinha exposições, existia um encontro de artistas que a gente se encontrava, alguns saíam para pintar em campo. Então, a gente tinha, antes mesmo da Estação Arte, a gente tinha ali onde está, do lado da Mansão Vila Ilha, onde está a Casa da Memória, a gente chamava de EIC. Ali era um lugar que a gente se reunia, sabe? Então, sempre a gente estava unindo a classe e trabalhando para divulgar o que acontecia aqui na cidade. Hoje está difícil, que a gente não conhece os artistas, a gente não conhece os músicos, só o pessoal que trabalha por conta com internet, com podcast, né? Então, eu acho assim, a tecnologia veio aí para ajudar, mas eu acho que assim, eles têm que lembrar que a gente também paga impostos e eles estão lá para ajudar os artistas, né? Divulgar o trabalho dos artistas. E como que você tem visto hoje os artistas que são mais da tua linha? Você tem acompanhado o trabalho de artistas plásticos também? Tem visto, de repente, potenciais interessantes na cidade? Tem muita gente com trabalho novo aí, né? Nós temos a Ruth Yumi, que tem um trabalho maravilhoso. Ela foi diretora de arte num filme que eu... O trabalho dela é maravilhoso, é uma referência, ela conseguiu um projeto de lei de incentivo, então eu acho assim, o artista não precisa estar correndo atrás de projeto de lei de incentivo, eles tinham que ter um apoio da cultura para esse artista fazer um projeto, ganhando, assim como eles pagam muito dinheiro para trazer pessoas de fora para show, para festivais. Eu acho que o artista daqui tinha que ser valorizado e não precisar se sujeitar a participar desses editais, que para nós é complicado. Eu que trabalhei sempre com leis de incentivo, tanto federal, estadual e municipal, fui conselheiro, eu tenho dificuldade. Imagine para um artista que nem diz, o artista ele tem que criar e fazer um trabalho bom, né? Não tem que se preocupar com essa parte de correr atrás de edital ou correr atrás de criar, montar uma exposição, não, ele quer mostrar o trabalho dele. A inscrição em editais ainda é um empecilho para muita gente, né? Tem pessoas que trabalham, produzem, escrevem, auxiliam, né? Escrevem projetos para outros, mas ainda é uma dificuldade ainda para mim. A burocracia ainda está imperando, e daí a desculpa é sempre que existe uma lei federal que não pode. Não, existe uma lei federal, mas você pode fazer uma regulamentação de acordo com o município, porque tem muitos municípios, tem muita cidade que não é essa burocracia. Eu participo de projetos fora de Ponta Grossa, sou contratado, mando a documentação, recebo e não tem essa burocracia. Aqui a gente tem que mandar certificado até da delegacia, do Ministério do Trabalho, sabe? Eu acho assim, poxa, eu sou artista, muitas vezes eu não posso participar porque eu estou devendo imposto, eu não tenho dinheiro para pagar imposto, eu não pago imposto, está atrasado, eu não consigo tirar uma certidão negativa da prefeitura.
Então, eu acho errado eu ser inviabilizado de mostrar o meu trabalho, porque eu estou devendo uma taxa de imposto, alguma coisa assim. Sabe? Essa é uma coisa que foi bastante questionada, assim, até logo no pós-pandemia, com as leis que vieram, né, com o Aldir Blanc e a Paulo Gustavo, porque muitos artistas não tinham dinheiro para o básico no período da pandemia. Não tinha dinheiro para alimentação, para o básico. E aí a lei vem justamente para auxiliar esses artistas, e aí os artistas não conseguem participar porque estão devendo para o governo federal, não conseguem tirar CND municipal, não conseguem tirar CND estadual. E isso, o artista ia pagar o quê? Ia pagar algum imposto, que é algo supérfluo, ou ia comer, pagar aluguel? Não, é bem isso. Além do que, às vezes ele não tem uma internet boa, ele não tem um notebook, ou não tem um telefone bom para baixar o edital e preencher. Então eles acham assim que todo mundo tem um arquivo em casa com todos os dados que é fácil de mandar. E então assim tem que mudar. Eu acho que tem que facilitar, e principalmente para os artistas que têm história e têm um trabalho relevante na cidade. Outra questão também que eu gostaria de falar, né, é sobre o carnaval da cidade, né, que a gente... Então, o carnaval, inclusive, é um assunto para a gente falar no nosso segundo bloco. Ah, tá bom. Que a gente tem, até aproveitando essa deixa, falando sobre a questão da valorização dos artistas, né, a gente tem um quadro aqui no programa que a gente mostra o trabalho de alguns artistas, além do artista que já está, que a gente já mostra o trabalho, né, do artista que está sendo entrevistado. A gente também exibe alguns videoclipes, alguns materiais de produção audiovisual que são feitos aqui na região. E hoje a gente vai passar o videoclipe da Rafa Duarte, que é minha amiga, inclusive. Um beijo, Rafa. A Rafa é de Imbaú, uma cidade pequena, uma cidade ali com 13 mil habitantes, muito pequena, mas ela tem crescido bastante no estado do Paraná, tem feito um trabalho incrível. E vamos assistir agora o último videoclipe da Rafa Duarte. O céu cruzar e uma chama no corpo me acender, vou fazer um pedido e te chamar pro começo do sonho acontecer. Quando os dedos tocarem lá no céu, o universo vai todo estremecer, e as estrelas rodando em carrossel, testemunhas do amor, eu e você. As batidas do nosso coração se acalmando depois da explosão, quando o sol se prepara pra nascer. Oh, sonho de amor. As noites sabem como eu te esperei, não conto pra ninguém. A lua sabe que eu me apaixonei, mas se você é real, por que você não vem? Oh, sonho de amor. Quando os dedos tocarem lá no céu, o universo vai todo estremecer, e as estrelas rodando em carrossel, testemunhas do amor, eu e você. E as batidas do nosso coração se acalmando depois da explosão, quando o sol se prepara pra nascer. Oh, sonhos de amor. As noites sabem como eu te esperei, não conto pra ninguém. A lua sabe que eu me
Parabéns mais uma vez, Rafa. Maravilhoso seu trabalho, sua voz. O videoclipe ficou lindo. E espero que esteja fazendo muito sucesso. Está fazendo, né? E que faça muito mais ainda. O que achou dessa artista incrível? Eu acompanho, né, sempre pela internet, né, os programas e realmente é muito legal estar divulgando, né, a prata da casa, as pessoas que estão fazendo, né, algum trabalho e a internet hoje é tudo, né? Então, de repente, a pessoa aparece do nada, consegue milhões de visualizações, amanhã está Então, nós temos que ter mais investimento nessa área aqui na cidade. E isso é função de uma Secretaria de Cultura que tem que estar antenado o que está acontecendo no mundo. Eu acho interessante essa questão da produção de conteúdo, né, para as redes sociais. Ainda é algo um pouco novo para quem quem não é dessa geração de agora, né? Então, eu vejo, assim, os meus sobrinhos, assim, eles já nasceram já dentro desse meio mais digital, né? E as pessoas que são um pouco de antes ainda têm um pouco de dificuldade com produção de conteúdo, mas realmente os que conseguem produzir conteúdo e mostrar seu trabalho de uma forma criativa aí na internet estão conseguindo. A Rafa é um exemplo mesmo, né? Que ela já tem, assim, muitos, nem lembro agora quantos seguidores, mas eu sei que são muito mais do que os habitantes da cidade que ela mora. Então, assim, isso é um mérito de um trabalho, mas ela tá sempre ali produzindo conteúdo, gravando seus vídeos e vai crescendo, né? Eu sempre digo também, eu brincava, né? Agora não mais, mas há uns anos atrás eu dizia que eu era o rei do marketing, porque eu tive um amigo que veio de São Paulo, morar em Ponta Grossa, ele é artista plástico e trabalhava com essa parte de design, de computador, e eu sempre dizia que ele era um hacker do bem. Ele ganhou o prêmio da CorelDRAW e ele veio embora por fobia, ele estava com problema de muito trabalho e ele veio para cá para descansar. E eu fiquei amigo dele, organizei uma exposição do trabalho dele na Câmara, e daí ele acabou montando o site, o artpg.com, foi o primeiro site aqui da cidade de artes. Depois ele criou um QR Code para mim, que eu nem sabia o que era QR Code. Eu falei, não, vou montar um QR Code. Eu falei, nossa, tinha que baixar um programa ainda. Então ele sempre me ajudou. Então, além de eu sempre estar na hora certa e ter os amigos certos, eu ainda via que isso é marketing. Eu dizia, hoje tudo é computador, hoje não tem nada que você possa fazer sem divulgar na mídia, né? Então, as pessoas têm que aproveitar isso, e eu recebo muito material de amigos, eu sempre estou acompanhando o que está acontecendo, e hoje você não precisa de muito dinheiro, por exemplo, um catálogo de artes, você pode fazer nesses programas aí que a pessoa entra e vai clicando. Então, nós já deveria ter um catálogo de artes do acervo da Secretaria, que está lá agora no Centro de Cultura, onde era a antiga TV Educativa. As obras estão lá, isso já é algo assim que em poucos meses uma pessoa que gosta já poderia estar pronto e isso fica para sempre. Então nós temos que ter esses registros e principalmente os artistas que já estão nos deixando, né? Eu até tentei fazer uma pesquisa aqui em Ponta Grossa quando eu trabalhava, é meio difícil a gente conseguir material dos artistas antigos, porque a gente não tem esse registro. E se a gente não for fazendo com os mais antigos que estão aí, e até os de agora, uma hora se perde, né? Então, às vezes o artista tem um trabalho bem relevante, mas ele não tem estímulo, ele não tem apoio, ele deixa de produzir. Eu já trabalhei com artistas aqui que eu achava que era um gênio. Eu dizia, meu Deus, esse cara se investir vai ser um gênio. Daí, de repente, o artista foi fazer o curso de artes na universidade, daí não tinha condições de se manter, se desmotivou. Hoje ele trabalha numa indústria lá na cidade industrial, não desmerecendo, mas ele fica cuidando da parte de limpeza lá. E é um gênio que poderia ser investido, poderia ser uma referência e virar uma referência para a cidade no segmento, né? Realmente é uma pena, né? Quando a pessoa deixa, né, um hobby que às vezes poderia pelo menos manter como hobby, né? Mas acaba deixando de lado. E a gente perde, né? Os grandes talentos, as pratas da casa. Esses dias eu estava andando ali no calçadão, até fui para casa muito triste, meio deprimido. Eu vi um rapaz que ele ganhou uns prêmios no festival de música que teve lá na Igreja Bom Jesus, que acontecia todo ano. O cara tinha uma voz maravilhosa, o cara era incrível.
E no fim eu vi o cara andando ali com andarilho, já deve estar dependente de alguma coisa, assim. Quando eu vi o cara, eu falei assim, cara, eu não acredito que esse, sabe, podia ser um artista hoje renomado, com talento, mas daí o que que é? A falta de incentivo, a falta de apoio, quando vê as pessoas se desligam desse segmento e fica desanimado, né? Realmente, é uma pena mesmo. Mas voltando agora Carnaval. no carnaval, que você puxou já aquela hora, fala pra gente da tua experiência, tua vivência. Eu sei que o carnaval tem um espaço muito grande em seu coração e o seu trabalho aí. Conta pra nós como que... Eu nasci no Olarias, né, o berço do Carnaval de Ponta Grossa. A cidade tem uma história muito bonita, né, com o Jean-Michel Febvre, né, que era o médico que veio da princesa, né, esposa de Dom Pedro. E o Jean-Michel Febvre, quando ele voltou para a França, ele pegou o dinheiro que ele tinha, ele trouxe um grupo de franceses para montar, ele queria montar uma colônia, uma cooperativa, um jeito novo de um mundo novo. E ele montou aqui essa cooperativa, ele trouxe 60 pessoas e eles foram distribuídos umas terras aqui para montar. Foi a primeira cooperativa do Brasil. Isso são referências que têm estudos já. E nessa comitiva, junto com essas pessoas, veio o Maurice Caillot. O Maurice Caillot era músico, era luthier, trabalhava na área de música, e ele não se adaptou na área lá no meio do mato, vamos dizer assim, para montar a área dele. E ele acabou vindo para essa região de Ponta Grossa. E depois tem uma história que eu não tenho bem certeza, a gente fez essa pesquisa através da usina de conhecimento aqui em Ponta Grossa. Eu vim de Curitiba, fiquei trabalhando lá voluntário. E um dos projetos que eu trabalhava era o resgate da história do carnaval e de duas escolas de samba que tinham acabado, a de Olarias e uma outra. A gente conseguiu fazer essa pesquisa daí junto com a universidade, com a primeira turma de turismo, e era para sair um livro, mas daí não deu certo e esse material ficou tudo guardado e até hoje a gente não sabe onde está, tem fotografias, tudo. E o Maurice Caillot, daí os filhos dele... um deles casou com uma negra chamada Floripa, e naquele tempo ficavam meio assim, porque fazia pouco tempo da abolição dos escravos, e como ela era envolvida com essa parte de candomblé, capoeira, e ele era luthier envolvido com música e com vamos dizer, o pessoal mais da sociedade, eles faziam os eventos lá nesse lugar que eles moravam, e dessa mistura de luthier, de música com candomblé, eu sempre digo, acabou dando samba, porque daí os 3 filhos acabaram montando os primeiros blocos de carnaval que depois vieram dar origem às escolas de samba. Então eu digo, nós temos uma história maravilhosa que não é um doido que veio do Rio de Janeiro montar a escola de samba aqui, nós temos uma história maravilhosa. E o carnaval de rua, eu sempre brinco, eu acho assim, tem que investir em todo, é o carnaval da moçada, tem que investir nas outras áreas, mas nós temos que investir muito nessa história, porque isso faz parte, é a mais antiga manifestação cultural da cidade, que é o carnaval de rua. E são famílias que mantêm, agora até alguns herdeiros ainda que estão tentando se manter, mas o medo é que eles também fiquem desestimulados e abandonem. E por que a gente tem que manter? Porque o carnaval de rua, ele movimenta aquele grupo de pessoas do bairro, dá para a gente movimentar o ano inteiro se a gente fizer um barracão, fizer um centro cultural onde eles possam trabalhar. Como acontece no Rio, São Paulo, em Curitiba, na Embaixadores. E você daí faz apoio com a Secretaria de Ação Social, com a Secretaria de Cultura e com os empresários. Você pode fazer grandes projetos com aquela comunidade o ano inteiro e o grande final, o show o show final vai ser o Carnaval de Rua, que vai ter uma bela apresentação, vai atrair turistas de outras cidades, de outros lugares, e isso a movimentação é muito grande de dinheiro. Em São Paulo mesmo, alguns anos atrás, ninguém ouvia falar em carnaval, e hoje já está quase junto com o Rio de Janeiro. Por quê? Porque eles investem 5 milhões, mas eles arrecadam 50 milhões. Parintins também, onde tem a Festa do Boi. Não é maravilhoso aquilo, mas vá ver a fortuna que custa para você ir para lá e ver quanto dinheiro fica na cidade. Tibagi também foi uma pena, Tibagi foi uma pena não ter feito carnaval agora, porque cada gestão tem uma visão. Não fizeram carnaval agora? Não, aquela divulgação, aquele carnaval de rua, né? Então, daí eu acho assim, porque numa noite ia 40 mil pessoas em Tibagi. Então, se calcule, se cada visitante deixar R$10 no lanchinho, dá 400 mil numa noite que fica na cidade. As pessoas têm que ter essa visão comercial também.
Então, se a gente fizer um carnaval bem organizado, a gente pode trazer turistas, daí isso aí gera renda, e em vez das pessoas saírem da cidade para levar o dinheiro para o litoral, para Tibagi ou para outra cidade, a gente ainda vai atrair turistas e vamos ter uma arrecadação e os artistas vão estar ganhando. Eu falo isso porque além de eu me divertir, além de eu fazer minhas fantasias, além de tudo, ainda eu ganho, porque eles me pagam para ajudar a fazer carro alegórico, para montar os negócios, então é uma fonte de renda, né? Que legal. E o que você já fez? Quais são os últimos, pelo menos, não vai dar para falar de todos, né? Mas tem alguns que tem um carinho especial, ou os últimos que você tenha feito, assim, dos carros alegóricos, de fantasias? Eu teve anos aqui em Ponta Grossa, alguns anos que eu morava em Curitiba, eu vinha para cá, participava dos concursos de fantasia e ganhava quase todos os prêmios, né? Então chegou uma época que eles falaram assim, ó, você vai ter que participar com o maior concurso, não vai mais ganhar prêmio. Daí eu falava, não, mas daí não vale a pena, porque o prêmio ajudava a comprar mais material para outro ano, né? E daí acabei me desanimando um pouco e não vim mais participar. Mas assim, sempre participava, tinha que trazer de Kombi as fantasias, era um tempo que não existia cola quente, era tudo mais difícil para fazer as fantasias. Os bailes municipais eram organizados em clubes, assim, não é que acontecesse um preconceito, mas o baile municipal era num clube, davam tantos convites para as escolas de samba, e daí era a sociedade que ia participar, para trazer eles junto no carnaval. E na avenida daí acabava saindo todo mundo, as fantasias saíam como destaque, a gente sempre representava, né, uma escola, como acontece agora, né? O ano passado eu tirei primeiro lugar em originalidade e esse ano eu tirei segundo lugar em originalidade. Então, assim, é que nem eu digo assim, todo ano a gente diz, não vou participar mais, mas quando tá chegando, assim, a gente que gosta não tem como, E é divertido, né? E eu sempre brigo, é divertido e ainda ganha um dinheiro, porque a gente ganha um prêmio que a secretaria acaba pagando. E em Curitiba também eu sou convidado já há muitos anos de sair destaque de uma escola de samba da Unidos do Botão, a mini escola de samba, são escolas de samba pequenas que saem, e eu faço as miniaturas e eles fazem um projeto de incentivo e eles pagam um cachê para eu desfilar lá. Então eu acho assim, é uma fonte de renda, é uma ajuda, o artista está mostrando o trabalho, está exercendo sua criatividade, então a gente tem que investir nos artistas da cidade justamente para ter toda essa corrente, né? Tá acontecendo isso. Sim, dar sequência, né, em tudo isso, né? Eu acompanho bastante no grupo do Culturação, sempre tem uma discussão que o carnaval é uma das coisas, assim, mais debatidas, assim, que eu observo, assim, ao longo do ano. Em que o pessoal se manifesta bastante, né? E até não sei, você foi conselheiro, né? Fui conselheiro de artes visuais já há vários anos. Eu vejo que nas reuniões também, quando tem, né, conferência de cultura também, carnaval é sempre um tema que o pessoal debate bastante em peso. Eu acho bastante interessante. Então, eu acho muito difícil que deixe de existir, porque o pessoal sempre tá ali se movimentando, mostrando a cara, né? Tem algumas áreas artísticas aqui em Ponta Grossa que o pessoal não luta tanto assim. O pessoal não tá, né? Segue assim mais tranquilo. Agora o carnaval eu vejo que o pessoal se posiciona bastante assim para defender. Eu sempre comento com os artistas quando eu faço reuniões, quando eu faço algum evento, tudo é representatividade. Se você vai sozinho falar com o secretário e com a prefeita, você é um sozinho. Se você vai com 50 pessoas, você já tem uma representatividade. Daí, claro que eles vão dar ouvidos. E se tiver a possibilidade, se eles verem que vale a pena, acontece. E eu sempre digo, tudo pode acontecer. Então não adianta dizer assim, não tem dinheiro. Ponta Grossa é um dos maiores PIBs do Brasil, nós temos as maiores indústrias do mundo, nós temos milhões aqui que a gente não utiliza de incentivo, de Lei Rouanet, que poderia ficar em Ponta Grossa, esse dinheiro vai para Brasília. Então a gente tem que incentivar mais para criar melhores projetos, mais projetos, incentivar para que pessoas que sabem fazer esse projeto ajudem outras pessoas e fazer divulgação para as empresas, porque as empresas investem nesses trabalhos. E fazer projeto de credibilidade. Eu sempre brinco, o que ninguém tem, eu tenho. Eu tenho empresas que me oferecem esse dinheiro para fazer, só que eu não tenho projeto. Normalmente eu não consigo fazer projeto, eu sou artista. Eu deixo tudo para última hora. De produção a parte então não. Mas eu sempre digo, às vezes o pessoal liga, se você tem algum projeto, eu digo, não tenho.
sabe? Então é mais fácil eu ir numa empresa e pedir dinheiro para ela e ela me dar o dinheiro sem incentivo, sem nada, do que eu fazer através de lei de incentivo. E é que nem eu digo, a gente tem boas amizades, eu já fiz muitos bons projetos e projetos sérios, eu nunca procurei desviar dinheiro, fazer nada errado, eu sempre presto conta. Eu já fiz projeto que a empresa depositou na minha conta R$ 25.000, era um projeto de 10 meses, 2.500 por mês, eu falei, vou ganhar 2.500 por mês. Quando eu fui ver, estava os 25 mil na minha conta. E a empresa nem pediu para fazer prestação de conta, mas eu fiz toda uma prestação de conta, mostrei como que aconteceu, como que eu gastei. Então, eu tenho certeza que sempre que se um dia eu precisar novamente, eu vou atrás dessa empresa, ela vai me ajudar. Com Tá? certeza. Então, acho que as pessoas têm que aprender isso, têm que participar, tem que sempre estar... Outra coisa que eu falo sempre também, a gente sempre tem que estar só atualizando. Não adianta eu falar, eu sou artista que expus no Louvre, eu sou o melhor artista de Ponta Grossa, sendo que eu fiquei defasado, não participo de mais exposições, sabe? E outra coisa também é divulgar o nome da cidade fora, que não adianta eu ser o artista mais famoso de Ponta Grossa e Ponta Grossa não ter referência nenhuma. E um ser conhecida, né? Artes visuais mesmo nós temos o Marcelo Szymanewski, né, que é um artista naif, que é uma referência no Brasil, ele até entrou novamente no Salão de Artes de Socorro, que é uma referência na arte naif, a obra dele está indo para lá, então é o nome da cidade que está sendo levado. E a cidade acaba nem divulgando, não tem nem apoio, ele tem que tirar dinheiro do pouco que ele ganha para poder mandar o trabalho para representar a cidade no Salão de Artes, que é uma referência no Brasil. Então, essas coisas que eu digo, a gente tem que mudar esse pensamento. O dinheiro da cultura é para a cultura e é para investir nos artistas, né? Então... Exatamente, sim, toda a razão. Celso, muito obrigada por ter estado aqui com a gente. Espero que você possa voltar mais vezes. Foi uma honra ter você aqui conosco. Eu agradeço vocês, né? A gente sempre está acompanhando e vamos divulgar o trabalho, pedir para o pessoal também para curtir, para passar para frente, né? Porque a internet é assim, vamos ajudar o pessoal que divulga o trabalho que está acontecendo na nossa cidade. Exatamente, vamos deixar aqui, inclusive aqui as redes sociais do Celso, para que você possa também acompanhar o trabalho dele. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. E nós ficamos por aqui e não esqueça, Culturação, sua melhor opção.